primeiro lugar, o clima varia por causas naturais. Essa parte de variabilidade natural, ela está ligada, em parte, à dinâmica do clima, porque o clima não é só a atmosfera, ele é os oceanos, o gelo, chamada criosfera, a biosfera. Na biosfera são os seres vivos, né? Porque a gente armazena carbono, etc., muda a estrutura do solo, etc. E a variabilidade solar. Tá certo? A variabilidade solar, o Sol não fica ali sempre tranquilo, emitindo a mesma quantidade de energia. Ele tem lá seus momentos de mal-estar, tá certo? E com isso emite mais radiação ou menos radiação, que tem um impacto aqui no clima. E de fato, se você olhar para a escala de centenas de anos, por exemplo, as principais variações climáticas que a gente observou aqui na nossa casa no último milênio, por exemplo, é uma combinação principalmente do efeito solar, tá? De variabilidades da emissão do Sol, e vulcanismo. Porque o vulcanismo também coloca muita poeira na atmosfera, tudo isso tem um impacto no clima. A poeira emitida pelos vulcões, né, ela reflete energia solar de volta para o espaço, né? Isso causa um resfriamento aqui embaixo. Então, por exemplo, nós tivemos um período relativamente quente no período medieval, entre o ano 900 e 1200, 1300, que foi associado a um período em que teve muito pouco vulcanismo, poucos vulcões explodiram naquele período, e o Sol estava tranquilo, tá? Não teve assim grandes perturbações. Para você ter uma ideia, esse período medieval quente, por exemplo, foi o que viabilizou um grande avanço na produção de comida. E então o aumento da população no início da era medieval, tudo isso aí, em parte, tem uma causa climática, ou seja, um clima extremamente favorável. Aí você entra num período, lá por 1300, 1400, no final dos anos 1200 já começa a ter uma série de explosões vulcânicas. Culmina com uma tremenda explosão vulcânica nos meados dos anos 1400. E essas explosões vulcânicas, junto com a mudança do ciclo solar, tá, entrou num período que acabou produzindo um resfriamento. E nós entramos na pequena era glacial, que eles chamam, na pequena idade do gelo. Então essas mudanças climáticas que tipicamente a gente observa pela variabilidade natural do clima, estão aí. A gente observa uma sequência de anos mais secos, né? Depois muita chuva. Se você olhar na escala de tempo de 100 anos, por exemplo, a gente tem flutuações muito grandes do clima. Olha aqui para São Paulo, por exemplo. Aqui no estado de São Paulo, nos anos 50, por exemplo, a chuva era em torno de uns 15% inferior, 15% até 20% inferior ao que é hoje. E sobrevivemos lá atrás, tá certo? A chuva era muito mais concentrada no período de verão e a estação seca era mais seca do que é hoje. A partir dos anos 70, a gente entrou num outro regime climático, e possivelmente por causas naturais. Esse não dá para dizer que, olha, esse aí tem o controle exercido pelo aumento da concentração de gases de efeito estufa. Não dá para dizer isso. Essa mudança dos anos 70, tudo indica que foi um processo natural. O problema é que, hoje, a magnitude do efeito associado ao aumento da concentração de gases de efeito estufa emitidos pelo uso de combustível fóssil e mudança de uso da terra, desmatamento, começam a ficar ali, ou seja, muito próximos.